Senhor nosso Deus e querido Pai, te damos graça por essa noite poder reunir e pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, receba os nossos louvores, a nossa gratidão a Ti e abençoa Teus filhos aqui presentes e através da internet. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos. Dê força para cada um e venha falar conosco através da Sua palavra. Usa esse pouco de pó em Tuas mãos e fala conosco, porque eu quero Te ouvir, Pai. Obrigado pela mensagem que nos trouxe através do sétimo anjo, porque sem o sétimo anjo nós não teríamos mensagem para o dia e para a fé de arrebatamento. Agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Deus os abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias. Jó, capítulo 4 de Jó. Jó capítulo 4, versículo 13 até o versículo 16. Eu tenho muitas escrituras aqui para a gente poder ler, mas vamos começar com Jó. Entre pensamentos vindos de noite, entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor. Todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Em outra tradução diz, e os cabelos do meu corpo. Parou ele, porém não conhecia a sua afeição. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio. E ouvi uma voz que dizia... Ainda nós vamos ler Efésios 2, versículo 2, no Novo Testamento, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Em verdade é que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Poder assentar. As 7 dimensões. Vamos ver se tocamos um pouquinho em cada uma delas. O irmão Brana sempre tocou nessas dimensões. Você não pode trazer a mensagem sem falar sobre as dimensões, né? Porque nós também vivemos em dimensões, né? E eu creio que você vai entender muita coisa quando você realmente começa a entender um pouquinho sobre as dimensões. O irmão Brana disse que o Espiritismo separa da verdade por um fio de cabelo. Está mais próximo do que as denominações todas juntas. A gente vai tocar em alguns pontos que às vezes as pessoas se assustam e até pensam que somos espírita, mas não, está mais próxima e só separa por um fio de cabelo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: mas como está escrito,
As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O povo latino é um povo que tem medo, né? É um povo, já não é um povo como o povo do Oriente, né? Que já nasce debaixo de bombardeio, guerra. Nós aqui fomos ensinados sobre saci pererê, mula sem cabeça, lobisomem. E as pessoas têm medo de dormir com a luz apagada, tem gente que tem que dormir com luz acesa. Você viu o que Jó disse? Que está escrito no livro de Jó, não foi Jó que falou foi Elifaz. Que um espírito, né, passou diante dele e o seu corpo, os cabelos do seu corpo se arrepiaram todo. Já aconteceu isso com vocês? Ou não? Já aconteceu comigo, todo ser humano, né? De repente você sente medo. Quando Deus chamou o homem, ele disse que sentiu medo, né? Ouvi tua voz e fiquei com medo. Quando os discípulos viram Jesus caminhando por sobre as águas, eles disseram um fantasma, porque eles criam também fantasma. Criam espíritos, né? Já viram aquele filme, O Outro Lado da Vida, Ghost? É um dos filmes muito inspirado, né? Eu achei muito importante, né? Porque aproxima muito daquilo que cremos, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos do irmão Brana, né? Às vezes a gente tem que mudar um pouquinho, né? Veja que São Paulo falou que ele conheceu um homem, e o homem era ele mesmo. Quando apedrejaram ele em Listra, jogaram como um morto, e ele disse que foi até o terceiro céu, até o paraíso. Ele ouviu palavras, né, que nem é lícito, né, ao homem pronunciar. Você sabe que o irmão Brana também foi até o paraíso. E quem ele viu lá? Anjos? Não, o irmão Brana não viu anjo no paraíso. O irmão Brana viu os seus convertidos lá no paraíso. Não foi anjos, ele viu os seus convertidos. Agora, antes do sangue de Jesus ser derramado no Calvário para nos redimir, o médio podia chegar até o paraíso, que era embaixo, porque eles estavam sobre o sangue de animais, de touros, de bodes, né, de ovelhas. Nós vemos no caso de Saul, né, quando a pitonisa entrou em contato com o espírito de Samuel. Agora, como os espíritas não têm revelação sobre o sangue de Jesus Cristo, porque hoje o médium não pode passar, ele vai somente até a quinta dimensão, ele não vai até a sexta, por causa do sangue, porque para atravessar ali tem que ter o sangue de Jesus Cristo. Então ele não pode ir até a sexta, né? Depois da sexta é onde está Deus. Nós vivemos em 3 dimensões. Quais são elas? Luz, matéria e tempo. E esse corpo no qual nós estamos aqui, como eu li para vocês no Salmo 78, a partir do versículo 37 a 39, Deus teve misericórdia daquele povo pecaminoso por causa que Deus entendeu que eles estavam dentro de um corpo de carne pecaminoso. Esse corpo aqui tem 5 sentidos. Os 5 sentidos deste corpo, o profeta diz, nós aprendemos na escola, né? Visão, paladar, tato, audição e olfato. Então, nós temos realmente contato. A visão tem contato com a luz, né? O tato tem contato com a matéria, as matérias, e assim sucessivamente, né? A audição tem contato com o som, né? Uma pessoa surda não escuta o que você está falando, né? Uma pessoa cega também não vê a luz, não consegue enxergar.
Mas o segundo homem, o espírito, ele também tem 5 sentidos. Ele tem 5 avenidas, 5 entradas, no qual também ele tem contato, não com a matéria, mas com o mundo espiritual. É onde você choca com espíritos, né? O irmão Brano disse, às vezes, as pessoas são tão ignorantes que não podem entender que há anjos caminhando aqui, nesses corredores. Também existem espíritos do mal também caminhando aqui. Às vezes a pessoa tem raiva, tem ódio e tudo. É uma porta que esses espíritos entram. E a 4ª dimensão, onde estão as imagens, onde estão os espíritos. Por isso ele é o príncipe da potestade do ar. Não está falando dessa atmosfera natural, né? Porque a maior batalha jamais pelejada é aqui na mente. Se você tiver uma mente limpa, Deus logo já te leva. Porque é difícil você viver aqui e não estar dentro de uma batalha espiritual, dormindo, acordado, né? É aqui. Por isso, quando você vem a Cristo, você confessa, você vive uma vida de confissão a Deus dos seus pecados, você ora, você tem um encontro com Deus, né? Você tem mais contato com Deus. Quando você está lá fora, você não tem contato com Deus. Quer dizer, nós temos contato com Deus, mas também temos contato com o mundo lá fora. Aqui é a maior batalha, a mente. O irmão Brana diz que Satanás trabalha aqui, Deus trabalha aqui, no coração. Então, ele disse assim, nós somos o quê? Finitos, mortais. Ele é infinito, ele é imortal. O Deus imortal, o Deus infinito. Agora, nós somos finitos. É algo aqui que o irmão Brana disse na mensagem Companheirismo, 48, ele disse, então não podemos ser infinitos. Então, fazemos promessa, você faz promessa, você as quebra. Você faz voto, né? Você quebra. Você faz algo hoje e amanhã, você faz algo hoje e amanhã você sabe mais a respeito daquilo. Então, amanhã, você pode fazer aquilo melhor. No ano que vem, você continuará fazendo aquilo melhor do que fez naquele dia, porque você aprendeu mais a respeito daquilo. Agora, Deus não aprende. Nós aprendemos. Porque somos finitos, sujeitos a essas 3 pequenas dimensões no qual nós vivemos. Nós somos sujeitos ao tempo. Nós somos sujeitos à matéria. Nós temos que cuidar dela. Vamos apressar um pouquinho a fase presente, no qual o irmão Brana detalha essas 7 dimensões na fase presente. Ele usa até o exemplo do peixinho, aquele que vive lá, onde aqueles milionários o submarino foi implodido, né? Onde eles viraram fragmentos, né? Comida para peixe. O irmão Brana fala do peixinho que vive lá embaixo. Lá. Ele vive ali. Agora, 21. Nós nos lembramos que nós vivemos aqui em 3 dimensões, que são luz, matéria e tempo. E nossos 5 sentidos estão em contato com aquelas dimensões. Todo ser humano, essa dimensão que você vive, o seu sentido está sempre em contato com ela. Em contato com a luz, em contato com a matéria. Todos os dias. No parágrafo 22. Agora, mas temos contato através da ciência, a 4ª dimensão. Como isso foi? Porque, vindo diretamente através desse edifício agora, vê imagens, vozes do rádio, imagens da televisão, com as quais nosso sentido não entra em contato, mas eles possuem um tubo ou um cristal, o qual apanha essas ondas da atmosfera e as manifesta.
Nós temos aqui vozes, temos pessoas, e você liga um aparelho de televisão e essas imagens você pode realmente ver, pode ouvir as vozes. Isso é o natural. O profeta disse aqui. Então, vocês vê, bem aqui nesse edifício, agora existem pessoas em ação, no ar, existem vozes. Elas estão aqui, nós sabemos disso. Elas são absolutamente verdadeiras. E a única coisa que você faz, eles apanham isto. Eu não entendo a mecânica dessas coisas qual a ciência tem inventado, mas nós sabemos que isso nos prova que há a quarta dimensão, onde estão os espíritos. Porque se Deus abrisse os seus olhos, você era louco. Você ia sair louco se você visse o que está na sua volta. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. E aqueles que não amam e o temem? Quem acampa ao seu redor? Quem está ao seu redor? Se você não teme a Deus, são demônios, espíritos familiares. Então, vê você, ele disse que a quinta dimensão é onde o pecador, o incrédulo, morre e vai. A quinta dimensão é uma espécie de uma horrível dimensão. Agora, este homem, e quando um cristão morre, ele vai para a sexta dimensão, e Deus está na sétima dimensão. Deus não está na sexta, ele está na sétima. Agora, quando o pecador morre, ele vai para a quinta. E o profeta explica aqui o que é a quinta dimensão. Então, vê você, o cristão, quando ele morre e fica sobre o altar de Deus, bem na presença de Deus sobre o altar, e ele está em descanso. Para esclarecer, quando o homem tem um pesadelo, ele não está completamente dormindo, nem mesmo está acordado. Ele está entre dormindo e acordado. E isso é o que faz ter agitações e gritos horríveis, porque ele não está dormindo, ele não está acordado. E ao tomar aquilo, mostra para onde o homem não convertido vai quando ele morre. Ele viveu o seu tempo, ele morreu na terra, ele não pode ir para a presença de Deus porque ele não está preparado para ir sem o sangue de Cristo. E ele está preso. Então, a quinta dimensão é uma prisão. É um pesadelo. Como ouvi uma pregação do pastor Joaquim, é como você estivesse no meio da rua e você não consegue seguir e não consegue voltar. Eu lembro que o irmão Joel, teu irmão, ele foi lá visitar o Moisés, já faleceu, né? Foi visitar o Moisés, estou lembrando disso aqui agora. Aí ele chegou lá, orou por ele, e ele estava em coma, ele levou foi 2 tiros na cabeça, né, no assalto. Ele estava em coma há muitos meses, coma profunda. E depois que o Joel orou por ele voltou. Ele viveu muito tempo. Mas o testemunho dele, ele disse que ele estava num lugar, tipo uma cela, preso. Que ele contou para o Joel. Joel contou para nós. Ele estava preso ali. Mas ele nem estava vivo. Então, quando Deus tocou no Joel para ir no hospital, que ele orou, ele voltou. Voltou, ainda teve com a família, só que ele já não conhecia as pessoas mais. Não conhecia ninguém, né? Nem a mulher, né? Nem a tua tia, né? Ela, né? Mais ou menos, né? Então, a quinta dimensão é um pesadelo. É um lugar onde a pessoa fica preso. Porque aí você ainda leva as suas lembranças, né? O segundo homem aqui, ele tem 5 sentidos. Ele tem consciência, ele tem memória, ele tem razões,
ele tem afetos, arrazoamentos, pensamentos, e isso lhe acompanha. As más lembranças lhe acompanham, também as boas, as más. Inferno em Chama, um filme muito interessante, um filme gospel, muito interessante mesmo. Eu assisti ele mais do que uma vez. Então a pessoa leva, ele vai até o julgamento do juízo final, ele fica toda a vida, porque ele nunca aceitou a sua remissão, nunca aceitou o sangue, de repente aceitou uma igreja, uma denominação, mas ele não aceitou o perdão dos seus pecados, nunca aceitou a remissão. E ele não pode voltar para a terra, porque seu tempo aqui na terra terminou. E ele está em um pesadelo, vê? Ele não pode ir à presença de Deus para descansar. E ele não pode voltar, vir até a terra, porque seu tempo terminou. Ele está em um pesadelo e lá ele permanece até o dia do julgamento. É um lugar horrível. Agora veja, Cristo é revelado em sua própria palavra, isso depois dos selos, em 65, o irmão Brana disse, 63 o parágrafo. E algum dia eles descobrirão que eles não estão vendo nem mesmo 150 milhões de anos-luz no espaço. Eles estão indo exatamente em círculo. Isso é exato. Você não vê os astronautas e estudando o espaço e procurando a vida em Marte. O irmão Brana diz que eles vão descobrir que eles estão somente andando em círculo. Não vamos entrar nisso, que não somos cientistas, né? Mas veja só, você descobrirá em um desses dias que quando você vai para o céu, escute bem, quando você vai para o céu, você não voará para outro lugar, você permanecerá exatamente aqui também. Simplesmente em outra dimensão mais rápida do que esta. Fulano morreu, foi para o céu. É mentira. Ele está aqui. Ele está em uma outra dimensão muito mais rápida. Se é um pecador, ele não foi para o inferno. Ele está esperando o julgamento. Ele está num pesadelo. Também é outra dimensão. A irmã Meda estava muito triste quando a sua mãe partiu. Ela era muito apegada à sua mãe. E ela estava inconsolável, né? Você já pensou bem você perder sua mãe? Muitos de nós aqui já perdemos, eu, o irmão Jonas, né? A minha esposa, a irmã Gelusa, o irmão Márcio, quase todos, né? Aqui. E ela estava inconsolável. Irmão Brana disse, Meda, você vai crer se eu te disser uma coisa? Irmão Brana era um profeta. Um profeta, ele tem a consciência, o consciente e o subconsciente ligado. Os nossos é desligado. Ele não precisa dormir para poder ter uma visão. Ele vê as coisas com os olhos abertos. Ele disse, Meda, a sua mãe está bem sentada ao seu lado. Então, quando ele prega aqui, ele disse, você está aqui mesmo, somente em outra dimensão. Como o irmão Evas, né, quando seu filho morreu no acidente, e parece que ele estava ainda em coma profunda, mas entre a vida e a morte. E então o irmão Eva pediu ao irmão Brana para ir lá, orar, chamar seu filho. E eles estavam atrás do tabernáculo. E o irmão Brana disse, irmão, você quer que eu chame seu filho, que eu oro? Olha, eu estou vendo seu filho bem na presença de Deus agora. Você quer trazer ele
para uma cadeira de roda, viver uma vida vegetativa ou deixar ele lá? Agora, ele estava vendo ele já estava na presença de Deus. Então, vamos seguindo aqui. Bem, deste cômodo está vindo cores, cada camisa colorida, vestido, seja o que for que você possui, é eterno. Está tudo gravado. A irmã Hope disse, olha ali a sua cadeira. Quando ela morreu, mas quando ela estava em vida, eles tinham comprado uma cadeira e ele não conseguiu pagar as prestações. E a loja veio e levou. E depois que ela morreu sua filhinha, Cheryl, o irmão Branham entrou em desespero. Procurou tirar sua própria vida. E naquele dia no quarto, ele se encontrou como se estivesse no oeste. E ali ele teve aquele sonho, e Hope disse para ele, pode sentar, essa aqui ninguém busca. E ele disse que tudo que você possui é eterno. Quando ele foi além da cortina do tempo, ali estava o cachorro dele. Que aquele delegado tinha matado. Quando ele viu, ali estava o príncipe, no seu ombro ali, o seu cavalo. E alguém criticou ele ainda. Ele disse, vocês nunca leram na Bíblia, em Apocalipse, que os santos vêm montados em cavalos? A ignorância, as pessoas são ignorantes com respeito à palavra de Deus. Quando a gente vem entrando nessa área aqui, porque você tem que saber para onde vai. Nós somos finitos, somos mortais. Vamos seguindo. Está tudo gravado, diz o profeta, indo ao redor do mundo. Cada vez que você pisca os seus olhos, fica gravado. Observe, a televisão provará isto. Você faz uma filmagem, fica gravado. Um crime fica gravado, boa ação fica gravado. Hoje o juiz só manda buscar as imagens. E você não vai negar que não é você, que não é a sua voz que está ali. Mas veja só, o profeta já tinha falado isso aqui há muito tempo. Quando você nasce, Deus liga o gravador. E isso coloca o gravador para funcionar. Ele não faz muito barulho por um pouco de tempo, você sabe, né? Aquele é um bebezinho até que ele chega à idade da responsabilidade. Então o barulho começa. Ele começa a dizer coisa, a fazer coisa que pelas quais ele tem que responder. Às vezes alguém diz, não é fulano? Eu disse, eu não sei, isso é um problema seu. Você vai responder pelas coisas que você está falando. Você concorda ou não? Então, quando aquela vida termina, aquele gravador ou fita é tirada e colocado na grande biblioteca de Deus. Agora, como vai você fazer com isso no dia do julgamento? Aquilo é tocado na sua frente. Cada movimento que você fez, cada pensamento que passou em sua mente. Pode você ver aquilo? Terminou sua vida, a fitinha fica guardada. O pendrive fica guardado ali. Naquele dia vai ser tocado. Eu tenho dois exemplos aqui. Mensagem, doenças e aflições. O irmão Branham estava no Arkansas, em Eldorado, e um rapaz, casado, cego. A sua mãe fazia 10 anos que tinha morrido. E o irmão Branham estava numa reunião ali em Arkansas. E esse rapaz levantou de madrugada. E a sua mãe fazia 10 anos que tinha morrido.
E quando ele acordou, sua mãe estava sentada. E disse: meu filho, vai chegar nessa cidade um homem chamado Brana, ele tem o dom da cura divina. Você vai receber a sua visão. E ele foi na reunião, mas ele estava no meio da rua. Era muita gente. E a sua esposa começou a gritar: misericórdia, misericórdia. O irmão Brana disse que parecia a cena do cego de Jericó, de Bartimeu. E ele disse: eu vou lá. O Senhor está me dizendo para ir. Mas os irmãos disseram, e a polícia disseram: você não pode ir, porque vai dar um conflito racial, porque eles são pessoas de cor. E naquele tempo, naqueles dias do irmão Brana, a segregação era mais forte na América. Mas o irmão Brana foi encontrar com ele. Ele disse: Deus está me mandando. Não tem segregação. Não tem nada que impede quando Deus manda. E quando o irmão Brana chegou ali, ele disse: o senhor é o pastor Brana? Ele disse: sim. E ele começou a contar a história para o irmão Brana. Ele disse: essa noite, a minha mãe nunca me disse uma mentira. E faz 10 anos que ela morreu. E ela apareceu para mim, irmão Brana. E ela disse que você estaria aqui. E eu ia receber minha visão. E o irmão Brana imediatamente colocou as mãos sobre os olhos dele e orou. E disse: meu irmão, esta visão foi Deus que te deu. Porque, na verdade, ele teve uma visão. O irmão Brana disse: ele não é que a mãe dele veio, ele teve uma visão da sua mãe. Para você ter essa visão, você entra dentro daquela dimensão. Ele disse que aquilo era o Senhor, e ele recebeu a visão. Em que dimensão ele entra? Aonde estava sua mãe. Sua mãe era uma cristã. Sua mãe estava na 6ª dimensão. E na 6ª dimensão se conhece o nome Brana. Brana vai estar em Eldorado, Arkansas. E você vai receber a visão, porque ele foi enviado com dom de cura. Outra coisa que nos marca muito: quem é esse Melquisedeque? Outro dia, no jornal de Tucson, eu estava lendo um artigo onde havia uma mulher dirigindo estrada abaixo, creio que a mais ou menos 40, 50 milhas por hora, e ela bateu num velho homem vestido com um casaco. Ela gritou e parou seu carro. O atirou ao ar, ali fora, em pleno deserto. E ela correu atrás para encontrá-lo, e ele não estava ali. Então, o que fez ela? Algumas pessoas atrás dela viram o que aconteceu. Viram o velho homem voar no ar, seu casaco girando. Assim eles correram atrás para averiguar. Não puderam encontrar o homem em parte alguma. Chamaram a polícia. A polícia saiu para examinar o lugar. Não havia ninguém ali. Cada um deles testificou que o carro vacilou, bateu no homem, ele subiu ao ar, todos ouviram, testemunha, e 2 ou 3 carros cheios deles viram o que aconteceu. Encontraram que há 5 anos atrás tinha havido um velho com um casaco que foi atingido e morto naquele mesmo lugar. Ele estava ali. Quando você sai daqui, não está morto. Morte é a separação. Apenas o seu espírito separou do seu corpo. Quando você blasfema de Deus, você morre espiritual. Seu espírito se separa do Espírito de Deus. Quando você sai daqui, não está morto. Tem que voltar mesmo se você é pecador e ser julgado segundo as obras praticadas no corpo. Se esse tabernáculo terrestre, 2 Coríntios 5, se desfizer, temos um esperando em mofe.
Deus move é mudando de forma. Por isso Jesus disse: vou vos preparar lugar. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Então, nós temos um outro corpo. Porque no milênio, quando nós voltarmos à terra, nós voltamos aqui para comer. Na sexta dimensão não come nem bebe. Estão na presença do Senhor. Na mensagem de demonologia, 193, agora, em primeiro lugar, deste lado, então estão as almas dos injustos. Quando alguém morre, vai para um lugar aguardando juízo. Jesus foi pregar para essas almas que estavam em prisão lá. Veja, na coleção de Hebreus, o irmão Brana disse que aquelas almas que Jesus pregou, quando ele morreu, que ele foi até os infernos, ele pregou para almas de pregadores dos dias de Noé, que foram desobedientes, rebeldes. Jesus foi pregar para essas almas que estavam em prisão lá. A seguir são os demônios, a seguir é o diabo e o inferno, subindo, os primeiros. Agora, os que estão aí são espíritos, espírito de gente morta que nunca se arrependeu. Eles ficam no pesadelo. Eles não podem voltar aqui. Não tem mais o seu corpo. Eles não podem seguir, porque não foram redimidos. A sexta dimensão é o corpo redimido. Estão esperando o juízo. A única coisa que conhecem é a insensatez e o que fizeram. Na mensagem Companheirismo 123, agora, se você fala do céu, ou quando morremos, partimos para algum lugar lá em cima, que nem se pode ver lá. Não compreende que Deus escondeu a glória do olho natural? O que o olho não viu. Nunca subiu no coração do homem. Hoje você recebe por fé. Você crê. Agora, quando você crê, você nasce de novo, recebe o Espírito Santo, você passa a amar. Você passa a amar até o pior inimigo, a pior pessoa. Porque é onde nós vamos chegar. O que é sete trovões? O que é sete trovões? A dimensão onde estão sete trovões. Porque hoje você não vence Satanás sem sete trovões. Não é sete trovões falado, eu estou no grupo de sete trovões. Só no grupo mesmo, né? Estamos assentados aqui nos lugares celestiais. Agora o Espírito Santo está aqui. Agora Cristo está aqui. E o corpo que recebemos, quando partimos daqui, entramos em outra dimensão. Num lugar abençoado com o Senhor Jesus. E no retorno de Cristo em seu corpo físico, voltando à terra, esses espíritos retornam. Quer dizer, vamos colocar essas teofanias, que é onde você pode falar espírito, você também pode traduzir por teofania. Retornam e pegam de novo um corpo novinho em folha e vivemos para sempre. Amém? Oh, que coisa! Se as pessoas pudessem entender a ideia de anjos andando por esses corredores, de Cristo, Filho de Deus, movendo-se pelo edifício. Às vezes você não percebe. Você ainda está no natural. Você não percebe o sobrenatural. Você não sente. Você é somente um culto. É somente um hino. É somente mais uma pregação. Não! Você tem que ter aquela percepção profética.
Você tem que sentir o grande imã. Você tem que sentir algo que está te puxando. Às vezes você fica com medo. E é Deus. Você pensa que é o inimigo e é Deus. Você é redimido. Você foi justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo. O inimigo não entra em você. E de repente ele coloca medo. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o amam. Às vezes as pessoas não acreditam. Mas existe? Existe. Existe Deus. Mas existe Satanás. Existe o Espírito Santo, mas existe o Espírito do erro também. Você sabe que aquele espírito imundo, quando sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. E quando ele volta, ele traz mais 7. Encontra a casa vazia, ornamentada, bem santificada. E você sabe qual é o pior espírito? Hoje na terra é o espírito religioso. Esse é o pior espírito. Entra e o estado daquele homem, daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Você vê que ele não crê mais na mensagem. Ele põe defeito na mensagem. Põe defeito na revelação, ele se torna um religioso. E ele é tão religioso que ele acha que ele está certo. E tenta convencer outras pessoas com o seu proselitismo. A maior batalha jamais pelejada. Agora não fale em captar isto. 48. Quando essa grande batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mútuo de confrontamento. Teve que ter um lugar selecionado onde começar a batalha. Este lugar de batalha começou na mente humana. Ali é onde começa a batalha. A mente humana foi escolhida como o lugar da batalha, onde devia começar. E assim é, porque as decisões vêm da mente, da cabeça. Há os conflitos entre marido e mulher, filhos, entre os governos, que Satanás trabalha aqui. Por isso ele controla os governos do mundo. Agora o rapto. Nós falamos domingo. São mentes limpas. Quando ele desce, nós encontramos ele aonde? Nos ares. Porque Satanás é o príncipe da potestade do ar. Então, quando Cristo desce, quando ele vem, nós encontramos com ele nos ares, Satanás vem à terra e se encarna num homem, que é a besta. Nós encontramos ele nos ares. Não vamos pensar na atmosfera. Nós estamos falando de algo espiritual, nós encontramos ele nos ares. Porque você vai ter a mente de Cristo. Porque quando a noiva souber quem ela é, se dá o rapto. E quando o rapto se dá, você encontra com ele nos ares. E o profeta diz, não é que você vai estar lá, está aqui mesmo. Esses vis corpos desaparecem. Nós entramos naquele corpinho novinho, imortal, e é onde nós chegamos nos trovões. Apocalipse 4, terceira parte, 119. O pregador é chamado para pregar e para viver também. Se você não pode viver isto, então pare de pregar isto. Mas você está suposto a viver seus sermões. Correto?
aqui havia vozes. São 7 vozes. Soaram num idioma desconhecido. 7 vozes, 7 trovões. O profeta diz que é o trovão que faz o inferno estremecer, que faz Satanás estremecer. Oh, como precisamos em Jeffersonville de milhares de vozes de vida. Aqui estão 7 trovões. A noiva de Cristo, Apocalipse 10, 8 a 11, é os 7 trovões. É as vozes de vida. Ele vai vir buscar essas vozes. O trovão de Deus ecoando em doçura e santidade, pureza, vidas honradas, andando ao redor da terra hoje sem uma culpa. Onde estão os 7 trovões? Em Apocalipse 10, 8 a 11, vidas honradas, caráter, fé, é revelação. Ele diz: o pregador prega o que vive. Ele vive aquilo. Porque se não vive, vai sentar. Não pregue. Sim, senhor, verdadeiros cristãos, isso é 7 trovões. Este é o trovão contra o inimigo. O diabo não se importa com a altura que você possa gritar. O diabo não se importa com o tanto que você possa pular. O tanto que você possa fazer isso ou gritar. Mas o que fere o diabo é ver aquela vida santificada, santa e consagrada a Deus. Diga qualquer coisa para ele, chame-o de qualquer coisa, seguirá em frente tão dócil quanto possa ser. É esse momento que Deus está passando a peneira, homens e mulheres. Os 7 trovões é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo nos leva a uma vida vivida, santificada, a sermos dócil. Não ser um lobo raivoso, paroleiros ou paroleiras, falando da vida de um e de outro. E dizemos que cremos que somos dos 7 trovões. Com esses trovões, você passa. Porque quando você parte dessa vida, você tem que passar pela 5ª dimensão. Você sabe? Você sai de luz, matéria e tempo. E você entra em meio às trevas e você tem que atravessar o rio escuro da morte. E se você tem a passagem, o sangue de Cristo, a mensagem da hora, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É como o livro O Peregrino, vencendo todos os inimigos, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E você vai até a 6ª dimensão. E ali, irmão Brando diz: eu quero ver Jesus, que eu tanto amei. Você não pode vê-lo agora, ele está mais acima, mas ele virá primeiro a você, e você será julgado. E se você for aceito, nós também seremos. Eu estou seguro em sua mensagem, hoje, profetizado outra vez por João, alimentando desse livrinho. Estou com sangue
para atravessar, minha alma lavada no seu sangue. Este é o trovão que estremece o diabo. Ele disse, diga qualquer coisa para ele, chame-o de qualquer coisa. Seguirá em frente, tão dócil quanto possa ser. Oh, que coisa, isso lança para longe. Este é o trovão que estremece o diabo. Mombrana disse que queria ver em Jeffersonville milhares de vozes de vida. Em Sapucaia, no Brasil, na África, essas vozes de vida. Nos Estados Unidos, essas vozes de vida que serão chamadas, que serão atraídas pelo grande imã dos 7 trovões. Deus te abençoe. Pai Celestial, nos dê graça para sermos essas vozes de vida, Pai. A chegarmos naquela sexta, e da sexta à 7ª dimensão, a Tua presença. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Ajuda-nos a reconhecer os nossos erros, nossas falhas. A esta igreja, Senhor Deus, a visível, a invisível, a reconhecer os seus erros. Como o nosso profeta foi um homem que reconheceu os seus erros. Até a mentira que ele falou. Ele não orou por uma criança enquanto ele não acertou contigo. Ajuda-nos a ter aqueles trovões que estavam em sua vida, aquele Espírito Santo que estava em sua vida. Ó Deus, nos dê a graça a crescer nessa estatura da noiva de Cristo. E abençoa teus filhos através da internet. Encha eles do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.